Olá, meus amigos, meus companheiros de jornada. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de lembrar aos que passam pela primeira vez ou aqueles que já estiveram conosco, mas que ainda não se inscreveram, para que se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Hoje estamos dando continuidade à série 100 orações registradas na Bíblia. E neste vídeo vamos tratar do último livro do Pentateuco. No Pentateuco temos 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro, é a obra em que Moisés, já no limiar das fronteiras de Canaã, dá as suas últimas instruções, repassa o sistema legal dado por Deus à nação de Israel, faz os seus famosos 3 discursos, expõe os 10 mandamentos de forma pormenorizada, porque Moisés, em razão da própria decisão de Deus, não entra na terra. Quem conquista Canaã é o seu sucessor, Josué. Mas temos em Deuteronômio pelo menos duas orações feitas por Moisés, e vale a pena lembrar essas duas orações. A primeira dessas orações encontra-se em Deuteronômio capítulo 3 e o verso de número 23. Deuteronômio capítulo 3 e o verso de número 23. E essa oração é muito interessante, porque é um pedido, é quase um clamor que Moisés faz a Deus para que lhe dê permissão de entrar na terra de Canaã, para que lhe dê permissão de passar também com o povo de Israel o rio Jordão. No entanto, Deus foi incisivo, inclusive lhe disse: não me fale mais sobre este assunto. É uma questão já decidida. Você não entrará na terra. Quem entrará na terra conduzindo o povo é Josué. As lições que temos dessa oração são algumas lições básicas, primárias. Primeiro, nós temos o direito de orar a Deus, de pedir, de levar a Ele os nossos clamores. E, em segundo lugar, Deus, como soberano Senhor, tem o direito de dizer não. E foi exatamente essa a resposta que Deus deu a Moisés. E a razão todos conhecemos. Moisés, pelo menos em 2 ocasiões, não cumpre o que Deus determinara, e esse foi o juízo de Deus para Moisés: não entrar na terra. Conduz o povo pelos 40 anos no deserto, mas no limiar das fronteiras de Canaã, Deus lhe impede de entrar com o povo. Embora Moisés ore, embora Moisés clame a Deus nesse sentido, e eu repito, essa oração está em Deuteronômio capítulo 3 e o verso de número 23. São 2 orações no livro de Deuteronômio. A outra oração também é uma oração
de Moisés. Essa oração se encontra registrada no capítulo 9, do verso 18 ao verso 21. Repito, capítulo 9, verso 18 ao verso 21. Quando lemos essa narrativa, inclusive, ela descreve que Moisés fez um jejum de 40 dias e 40 noites, jejum de pão e água. Esses são os dois únicos jejuns sobrenaturais sem água registrados na Escritura. É o jejum de Moisés e também o jejum de Elias. O jejum de Cristo, embora tenha sido também por 40 dias, não tem as implicações da falta de água. Quando ele conclui o jejum, o Senhor Jesus sente fome, não se fala de sede. Então, dois jejuns sobrenaturais são o de Moisés e o de Elias. E por que eles são sobrenaturais? Por uma razão muito simples. O ser humano não pode ficar mais do que 3 dias sem água. Deixe-me repetir esse ponto porque é muito importante. O ser humano não pode ficar mais do que 3 dias sem água, e se ele ficar sem água, isso vai produzir lesões no seu organismo e, inclusive, vai levá-lo à morte. Então, são esses dois jejuns. O primeiro deles é o de Moisés, aqui registrado nesta passagem do capítulo 9, a partir do verso 18 ao verso de número 21. E é nesse episódio que Moisés, pelo menos em relação aos registros bíblicos, é nesse episódio que Moisés, uma vez mais, ora a Deus. E a sua oração é intercessória. É uma oração em favor do povo. É uma oração em que ele pede a Deus a remissão dos pecados do povo, ao mesmo tempo em que ora em favor de Arão, que foi responsável pela construção do bezerro de ouro, e na descrição da narrativa desta oração, deste jejum, está escrito que Moisés destruiu o bezerro de ouro, fez pó do bezerro de ouro, ou seja, acabou com todo aquele sistema que Arão tentou construir para substituir a adoração a Deus, enquanto Moisés estava no monte com o próprio Deus. A lição que aprendemos aqui é que, apesar da rebeldia do povo, apesar daqueles que murmuram, apesar daqueles que muitas vezes não compreendem o que Deus quer e agem de maneira contrária à vontade de Deus, ainda assim, nós, como líderes, precisamos orar em favor do povo, precisamos interceder em favor do povo, precisamos colocar o nosso coração em favor do povo, se é que fomos chamados para liderar o povo de Deus. Portanto, ao concluir este vídeo, temos 2 orações registradas no livro de Deuteronômio. A oração em que Moisés pede a Deus para entrar na terra, pedido esse que foi negado, e a oração em que ele intercede em favor do povo e também intercede em favor de Arão, que cometeu aquele grave pecado idolátrico de construir o bezerro de ouro. Lembrando, inscrevam-se no canal e ative
as notificações através do sininho para que você possa estar informado tão logo um vídeo seja lançado e disponibilizado. Até a próxima semana, se Deus quiser.